a minha fala aqui, ela vai ser muito mais no sentido de trazer algum tipo de termômetro sobre produções de vestibulandos que, em 2018, na Unicamp, tiveram como uma das propostas de escrita da redação a pós-verdade e as fake news. E aí o que me interessa aqui é trazer uma reflexão introdutória sobre o que é que eles fizeram nos textos deles, quando tiveram que ler 2 textos de apoio da prova, que tratavam de pós-verdade e fake news. Tá? Então, essa é a minha contribuição para a gente pensar exatamente repercussões disso em relação a pensar os letramentos, né, a pensar, inclusive, o vestibular como um evento de letramento altamente controlado, né, altamente regulado. Bom, então, o primeiro recorte é pensar as apropriações dos conceitos de pós-verdade e de fake news, nesse contexto de vestibular. A seleção de informações dos textos de leitura, né, importante lembrar que no vestibular Unicamp eles têm textos de leitura na prova e eles devem usar essas informações na sua escrita. Né, não precisa usar todas, mas tem que usar algumas, segundo algumas orientações. Algumas relações entre essa seleção de informações e a organização argumentativa dos textos, e também o conhecimento dos candidatos acerca dos conceitos e do tema. Claro, essa segunda parte são hipóteses. Né? Eu não posso saber o que os candidatos sabem do tema. Eu posso levantar algumas hipóteses analíticas a partir do que veio nos textos. Bom, e o primeiro interesse de pesquisa não eram as fake news. O primeiro interesse que eu queria com isso era entender como os candidatos utilizam os textos da prova. Tá? O que é que eles fazem quando tem algo para ler ali? Eu tomei um corpus de 100 redações da proposta 1, estatisticamente montado com cursos de alta, média e baixa concorrência, com todas as faixas de nota distribuídas nesses cursos. Né? A coordenação de pesquisa da Conveste, que é a Comissão de Vestibulares da Unicamp, fez essa montagem a partir dessas instruções. A ideia era ter um panorama em 100 redações, que não é um corpus grande, mas em 100 redações, do que acontece com candidatos de perfis muito variados. Né? Não só bons candidatos ou candidatos que talvez tivessem nota menor, não. Era o que é que acontece com candidatos ao vestibular. Então, eu fiz uma pesquisa exploratória para pensar quais são os pontos de contato entre os enunciados dos textos da prova e os textos produzidos pelos candidatos, com algumas perguntas. Então, do ponto de vista metodológico, uma primeira indagação era de que maneira esses contatos se constituem. Né? São pontos de contato do tipo copia e cola? Né? Não, é uma paráfrase mais simples? Não, é uma paráfrase mais autoral? É algo completamente fora? Uma outra coisa, um mapeamento quantitativo-qualitativo de proposições. Quais são? Né? Primeiro, do próprio texto de leitura, quais são elas nos textos de leitura e nas produções. Quais são as proposições usadas, quantas vieram por texto, e tem uma razão para isso. Quais as mais frequentes e como elas são mobilizadas na escrita. Como é que elas entram? Elas entram isoladamente ou elas entram naquilo que eu chamei uma entrada complexa, que seria relacionar mais de uma proposição com relações lógicas, né, de alguma maneira. Vamos lá. Então, alguns aportes, né? A articulação entre práticas de leitura e de escrita, ou seja, o formato da prova do vestibular na Unicamp busca analisar esses 2 eixos, né? Essas 2 práticas de linguagem, tanto leitura quanto escrita. A noção de gêneros de discurso, porque sempre é solicitado que eles façam um texto num certo gênero, numa dada situação de interlocução. Né? E tudo isso a gente, obviamente, sabe que é um exame. Né? Eles não estão fazendo isso para que esse texto não vai circular em nenhum lugar, mas é uma situação de exame que simula, né, busca se aproximar de situações de interlocução do mundo, não vou dizer do mundo real, né, porque é do mundo real, o exame é real. Né? Enfim. E a noção de leitura em contexto de vestibular, né, que se articula com o que a gente pensa como proposta temática, que vai vir mais para cá. Agora, como derivação para o evento, né, eu estava também trabalhando um pouco com algumas coisas que o Buckingham traz sobre educação para as mídias, quando ele, inclusive, chega a problematizar
eficácia, talvez, de trabalhar com a noção de letramento, mas ele também toma o letramento um pouco como uma coisa das capacidades de uso, né, dos recursos, etc., mas pensar na necessidade de não só saber usar e saber transitar, mas compreender os mecanismos sociais que permitem a existência dessas mídias e desses fluxos informacionais. E aí, por isso que ele fala um pouco mais de educação para as mídias nos trabalhos dele. É importante lembrar que tem alguns critérios de avaliação da redação, que incluem três critérios: proposta temática, gênero, leitura dos textos e convenções da escrita e coesão. Tudo isso aqui a gente sabe, em qualquer processo de avaliação de larga escala, que a gente artificializa a divisão. Nada disso é dividido na produção discursiva, mas a gente cria critérios artificialmente isolados para poder dar conta de uma coisa que será numérica. No final das contas, eu não posso dizer que legal o seu texto, acho que você é uma ótima pessoa, escreve, não posso, tenho que ter uma nota. Né? Então, para avaliação de larga escala, são esses os critérios, eles podem sempre ser questionados, etc. Mas, atualmente, são esses, um deles é a leitura dos textos. Isso reverbera, ou seja, a conjunção desses critérios deve reverberar, de alguma maneira, na construção de um projeto de texto, que pode assumir variadas configurações. Uma das vantagens, talvez, de você trabalhar com uma produção baseada em gêneros é que, se você varia esses gêneros, você também permite um pouco mais que esse projeto de texto, pelo menos em termos de construção composicional, ele também varie. Não sei como está meu tempo. Então, em relação à leitura dos textos da prova, a primeira coisa é a questão da seleção. Quais são a seleção das informações? Ou seja, os candidatos precisam de um repertório básico para produzir o seu texto. Outros exames de larga escala, como o Enem, eles supõem que você pode usar os textos, chamam motivadores, né, que eu acho que é muito complicada a terminologia, né, porque eles vão motivar, mas, enfim. E eles não motivam, né, estão ali para cumprir um papel. Então, os textos motivadores, mas eles valorizam uma coisa que eles chamam repertório sociocultural produtivo. E aí você pode trazer muita coisa que está fora. Não é que você não pode aqui, mas a ideia é que você, com os textos que estão ali, mais ou menos, você conseguiria cumprir a tarefa. Ou seja, você não, independentemente desse seu repertório sociocultural, que, obviamente, será sempre muito variado. E aí você pode incorrer numa questão, inclusive, de recorte de classe, a depender das experiências socioculturais de cada um. Então, a ideia é minimizar esse impacto. A gente não pode evitar, mas você tenta minimizar com o que você oferece. Diferentes graus de dificuldade de leitura para permitir algum tipo de discriminação. Aqui, discriminação no conceito de avaliação em larga escala é bom, tá? É você conseguir diferenciar entre o candidato que lê melhor, o candidato que lê mais medianamente, e o candidato que tem mais problemas de leitura. Tá? O nome eu sei que é ruim, mas é isso, gente, o conceito. A questão da articulação. Então, como é que você, a partir do que tem ali de informações no texto da prova, como você articula isso dentro do que se chama proposta temática? Ou seja, o tema, pensando bakhtinianamente, pensando acento apreciativo, né, articulado a um projeto de texto, ou seja, um projeto de dizer o que é que você quer, afinal de contas, dentro daquela tarefa. Né? Você não tem possibilidade de sair daquilo. Até tem, mas não vai dar certo. E a configuração do gênero, né? Ou seja, o tema com conteúdo e acento valorativo. E lembrando que um texto, uma citação de Rojo, né? Um texto é todo construído, composto e estilizado para fazer ecoar um tema irrepetível em outras circunstâncias. Tá? Então, aquilo que muitas vezes se fala, qual é o tema da redação? Mas aí não é tema, tá? É assunto, é o tópico, a temática. Né? Aqui, tema como essa configuração que você dá a um certo assunto para produzir um projeto de texto numa dada situação de interlocução. Isso pensando proposta temática, que algumas pessoas denominam como tarefa, mas é um pouco mais do que a tarefa. Bom, a gente não vai conseguir ler todos os textos da prova, mas é só para dizer, está tudo online. Tá? Então, esse é a proposta,
né? E tem um slide que explica, tem 2 textos, o texto A e o texto B, mas o tema era pós-verdade como palavra do ano. Os textos da prova, você tinha o cartoon, que era aquele dali, do penso, logo existo, para a verdade. Pós-verdade, acredito, logo estou certo, né? Uma brincadeira, que não adianta achar bom, porque os candidatos não usaram, só isso. Então, assim, foi a maior frustração, ele simplesmente foi ignorado, e era o primeiro de propósito, não adiantou nada. O segundo era uma matéria jornalística do André Cabé sobre isso, né? A pós-verdade como sendo a palavra do ano no Oxford Dictionaries. Os interlocutores, estudantes do ensino médio, e o candidato iria fazer um texto base para a palestra, com as seguintes ações previstas: explicar, exemplificar e apresentar consequências sociais do conceito de pós-verdade. E as fake news, elas entram associadamente, mas o tema principal era pós-verdade. No texto B, que foi o texto mais usado e que tinha mais informações, você tinha uma configuração argumentativa mais ou menos assim. Você começava com notícia falsa, falava da circulação intensa de notícias falsas na internet, com exemplos: Trump, Brexit, Obama, Papa Francisco. Tudo isso como estratégia subliminar de influência, para influenciar votações, etc. Papel das redes sociais nisso: compartilhamento por conhecidos de confiança, o que daria aparência de legitimidade, algoritmos que enviam informações com as quais concordamos, isolamento, isso provocando isolamento das narrativas em bolhas sociais e impermeabilidade a questionamentos. E, após verdade, a anterior notícia falsa passa a ter status de verdade com toda a ação e todo esse fluxo informacional intenso. Bom, construção composicional, supostamente você poderia saudar um público de uma plateia, ou não, a depender muito, mas isso não era uma coisa obrigatória, mas você tinha que explicar, e para isso você tinha que compreender o que o texto estava dizendo, você tinha que exemplificar, você podia usar esses exemplos ou outros, e você tinha que apresentar consequências sociais, que seriam radicalização de posicionamentos, bolhas sociais impermeáveis a questionamentos e votações baseadas em mentiras. Tudo isso que está no texto da prova. Tá? E o que a gente fez? Nesse mapeamento, a gente mapeou as proposições principais do texto. Então, você tinha essas. A proposição dos... esse é um exemplo, tá? Dos fake news de Obama. E aí você tinha um trecho correspondente do texto de leitura, e a gente fez um mapa das proposições principais para poder depois fazer uma análise mais quantitativa e qualitativa. Então, essa seria a primeira parte da minha fala, e na segunda parte eu traria os dados. Tá bom?